Olá, tudo bom? Meu nome é João Henrique Scaff, sou advogado, mestre em Direito Negocial. Estamos começando hoje a nossa quarta aula da nossa disciplina Direito Empresarial. Não é? E o tema da nossa aula de hoje será falência e recuperação judicial. Também vamos ver alguns aspectos da recuperação extrajudicial da empresa, ok? Muito bem, então, para quem vai nos acompanhar aí pelo Skype, fica aí os dados da nossa disciplina, ok? Bom, começando então a nossa aula de hoje, né? Vamos ir para o quadro para analisar aí alguns conhecimentos, para relembrar aí o conhecimento da nossa aula anterior, né? Veja que na nossa aula anterior nós estudamos a questão da propriedade industrial, né? A propriedade industrial protege ali os bens, né? Oferece tutela jurídica aos bens denominados imateriais do estabelecimento empresarial, como a marca, desenho industrial, invenções, modelos de utilidade, né? Sempre aí relembrando para vocês que a invenção e modelo de utilidade são instrumentalizados aí através da carta patente. E a marca e desenho industrial, eles são industrializados através do certificado de registro. Né? Importante vocês terem isso em mente, porque isso cai muito com concursos públicos. Tá? É uma perguntinha simples, uma perguntinha básica, mas que induz a erro diversos alunos aí nossos. Bom, lembrar aí que o estabelecimento comercial, né, ele abrange tanto os bens materiais quanto os bens imateriais. Esses bens são distintos, né? Os bens materiais serão o carro da empresa, o escritório, o estabelecimento, o prédio onde ela funciona, e os bens imateriais seriam, entre outros, esses que são tutelados pelo direito de propriedade industrial, dos quais eu já citei aqui. Voltando no quadro, nós temos ali o item 2, né? Que foi o que nós estudamos acerca do direito do consumidor. Né? E nós vimos, entre outros, né, a diferença entre defeito, né, vício do produto, defeito, fato do produto. Né? Analisamos toda essa distinção que ocorre, né, quando que um produto ele apenas apresenta ali uma falha, né, que seria ali o vício, né? O vício nada mais é que a inadequação daquele produto, né, para aqueles fins que se destinam. Mas o vício, ele não traz risco, né, ao dano do consumidor, né? Ele não causa isso. Já o defeito, ou também chamado de fato de produto, é aquele que se relaciona com o que nós chamamos acidente de consumo, né? Ele diz respeito ali às circunstâncias que gerem a insegurança daquele produto. Lembra que eu dei o exemplo do vício, do revólver que estava com o cano torto, que ele funcionava, ele atirava, ele não trazia prejuízos ao consumidor, né? Ou seja, não ocasionava um acidente. Por outro lado, nós vimos também aquele exemplo do revólver que explodia na mão daquele consumidor. Né? Explodindo ali, ele passa a ser como fato, né? Fato do produto, né? Acidente. Né? Muito bem, gente. Continuando, então, no quadro também, o nosso terceiro ponto seria os sistemas de responsabilidades. Né? Nós analisamos ali que para o Código de Defesa do Consumidor aplica-se o que nós chamamos de responsabilidade objetiva, ou seja, né, não é necessário você demonstrar a culpa do fornecedor, né, ou mesmo do fornecedor, né, seja ele empresa, seja ele um estabelecimento comercial. Né? Então não é necessário demonstrar a culpa, basta demonstrar o quê? A conduta humana, o dano e o nexo de causalidade. A partir daí já irá bastar para a caracterização. Veja que eu tenho um caso, inclusive foi essa semana que eu peticionei nesse processo. O que estava sendo discutido? O meu cliente fez uso de um software, né, um serviço que é disponibilizado na rede, que se baseia no seguinte: quando ele vai fazer compras
na internet, ele utiliza esse serviço e caso haja algum problema nessa compra, essa empresa ela devolve o valor para o meu cliente. Essa empresa ela disponibiliza que você armazene uma quantia em dinheiro. Então ele tinha lá junto com essa empresa R$1.000 e ali ele poderia pegar aquele R$1.000 e doar para alguém. Essa empresa também faz esse tipo de serviço, tá? E o que ocorreu? Ocorreu que um hacker invadiu a conta dele e pegou esse montante que estava nessa conta e tentou doar para outro, né? Devia ser para algum pessoa que estava ali em conluio com esse hacker aí. Ok. Tudo bem, nós entramos com uma ação baseado que houve uma falha na segurança, no dever de segurança que essa empresa tinha com o meu cliente, né? E também baseado na ineficácia do serviço, né? Até o próprio atendimento ao consumidor, pois essa empresa não respondia às mensagens que o meu cliente enviou para ela e demorou cerca de 6 meses para devolver o dinheiro dele. Com base nisso, então, nós entramos pedindo a reparação pelos danos imateriais, ok? O que ocorreu? A empresa, ela alega que ela não teve culpa no ato, tá? Agora, é necessário eu comprovar a culpa dessa empresa ou não? Obviamente que não. Basta, como é responsabilidade objetiva, basta que eu demonstre, né, a conduta, o dano e o nexo de causalidade. O que ela tem que demonstrar é outra coisa. É que o fato se deu em razão da culpa exclusiva do meu cliente. O que seria isso? Que o meu cliente forneceu essa senha para um terceiro. E isso, obviamente, que ela não conseguiu demonstrar, mesmo porque desde o primeiro momento o meu cliente foi prestativo, meu cliente informou aquela empresa, né? E aliado disso, não só a violação da falha de segurança, ela também não soube se explicar acerca da ineficácia da prestação do serviço, uma vez que todas as propagandas vinculadas por essa empresa, ela trazia ali a garantia do quê? Da rápida devolução do dinheiro. 6 meses não configura uma rápida devolução desse dinheiro. Né? Obviamente, então, ficou ali caracterizado neste caso que a empresa, né, agiu de forma ilícita e causou dano ao meu cliente. Claro? Voltando no quadro, nós temos ali, na aula de hoje, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a questão da falência, a questão da recuperação extrajudicial, né? E, por fim, não menos importante, a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Bom, gente, dito isso, então, vamos chamar o nosso primeiro vídeo da noite. Olá, tudo bem? Bem-vindo à unidade 4 de Direito Empresarial. Nessa unidade, vamos tratar de um assunto recorrente em tempos de crise financeira: a falência e a recuperação judicial da empresa. Esses institutos possibilitam ao credor a garantia de seu direito diante da insolvência e de manobras de má-fé do devedor que possam prejudicá-lo. Ao longo dessa unidade, vamos examinar, portanto, o direito falimentar e suas principais características. Vamos compreender o conceito de falência, de legitimidade ativa e entender os reflexos e deveres que recaem sobre o falido. Além disso, você também vai entender o papel do administrador judicial e a função da Assembleia de Credores, e vai explorar a lei de falências, investigando a diferença entre a recuperação judicial, a extrajudicial, a falência e a concordata, e seus procedimentos de acordo com a legislação brasileira. Lembre-se que o direito empresarial garante a independência patrimonial das pessoas jurídicas, não havendo vínculo com o patrimônio das pessoas físicas dos sócios, garantindo que não haja confusão entre pessoa jurídica e pessoa física, porém dando margem para que ocorram fraudes na atividade empresarial, o que não faz nada bem, nem para a empresa, nem para a sociedade. Visando coibir as possibilidades de fraudes apoiadas nessa autonomia, o direito brasileiro espelhou-se em decisões judiciais dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, com destaque para a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, um importante mecanismo judicial que possibilita que a personalidade jurídica de pessoas jurídicas seja desconsiderada e eventuais passivos atinjam a pessoa jurídica dos sócios, evitando brechas para fraudes.
Esse é outro tema importante que vamos abordar na última sessão desta unidade. Já na situação da realidade profissional, você vai acompanhar João, que quer ter o seu próprio negócio no ramo de artigos para pet. Para isso, ele deverá buscar informações legais quanto aos procedimentos e exigências a serem cumpridas para poder abrir o seu pet shop. Para ajudar João, você precisará estar a par de uma das principais preocupações do empresário brasileiro: o pedido de falência ou a solicitação de sua recuperação judicial ou extrajudicial, entre outros assuntos de interesse. Bem, por hora é isso. Eu vou ficando por aqui, mas você segue firme nos seus estudos. Leia o seu livro didático, acesse o material complementar, acompanhe as web-aulas e não se esqueça de responder aos questionários das pré- e pós-aulas, ok? Bons estudos e até breve! Bom, retomando então a aula, vamos analisar agora no quadro quais seriam aqui os conhecimentos prévios que eu pressuponho que o aluno deva já ter, né, para a partir daí adentrar no estudo da nossa aula. Bom, o aluno deve conhecer pelo menos, né, o conceito de marca, né, que nada mais é que um sinal visível, distintivo, né, que tem aí a finalidade de distinguir o produto ou o serviço do titular em relação aos seus concorrentes. Aonde que ele está, onde que o dispositivo legal que prevê, né, o conceito da marca? O artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, tá? Lá vocês vão verificar. E lá vocês vão verificar também que essa lei ela restringe a marca aos sinais visíveis. Desta forma, o sinal sonoro ou o sinal olfativo não está compreendido pelo esse conceito. O mesmo também, a mesma linha, né? Nós podemos dizer aqui, né, que a marca não é a mesma coisa que o nome fantasia, né? O que seria nome fantasia? Nome fantasia está ali regulamentado pela legislação civilista, né? Pelo Código Civil. Já a marca é outra coisa. A marca está regularizada pela Lei de Propriedade Industrial, dentro do direito de propriedade industrial, não é? E ela ali, a eles não se misturam, são dados tratamentos distintos pela nossa legislação. Voltando no quadro, nós temos a questão da responsabilidade, né? Os elementos da responsabilidade civil, tanto a responsabilidade subjetiva quanto a responsabilidade objetiva. Eu já tratei um pouquinho disso com vocês aqui. Qual que seria a diferença básica? É que na responsabilidade objetiva, eu só apenas tenho que demonstrar para o juiz os elementos da culpa, do dano e da nexo de causalidade, ou seja, que a conduta humana causou um dano e esse dano tem relação, né? Não teria ocorrido se não houvesse aquela conduta humana. Então, você demonstra ali o nexo nexo de causalidade, o vínculo entre esses dois elementos. Muito bem, já na subjetiva não basta, eu tenho que demonstrar esses três elementos mais o elemento culpa, ou seja, que aquela pessoa agiu com dolo ou agiu através de culpa mediante imprudência, negligência ou imperícia. Tranquilo, gente? Voltando no quadro, o último elemento é a questão da publicidade enganosa, que eu já trabalhei com vocês na aula passada, né? Vocês têm que dominar isso. E aqui nós já vamos entrar na nossa situação geradora de aprendizagem. A empresa Dogcat, né, passa aí por sua pior crise financeira, as dívidas estão em um valor muito elevado e João não sabe o que fazer. Será que existe algum instituto jurídico que pode aí salvar a empresa, né, de João? Então a empresa de João estava crescendo e agora a empresa dele começou a quebrar, né? Bom, você, né, como profissional, será que você terá como você, ao menos, instruir o João a buscar um auxílio jurídico, né, que possa aí resgatar, né, trazer de volta a situação financeira dessa empresa, tornando ela novamente competitiva dentro do mercado, ali de trabalho, dentro do mercado concorrencial, né? É isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Então vamos chamar já o nosso primeiro vídeo e retornamos com a situação problema de número 1. Olá, tudo bem?
Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Retomando então a nossa aula, né? Vamos ao quadro analisar a situação problema que é posta. Quanto ao seu João, ele tem à sua porta um oficial de justiça com uma intimação quanto a um pedido de falência impetrado por seu maior fornecedor de rações. Ao analisar o documento, seu João verifica que se trata de uma dívida de aquisição de rações para cachorros e gatos que fez em grande quantidade. Todavia, essa informação é importante, seu João já havia renegociado a dívida, até tinha pago a primeira parcela do acordo, né? Mesmo assim, será que sua empresa poderá aí ser considerada falida? Muito bem, então nós temos aqui um credor que tem uma dívida de um montante elevado e seu João renegociou já essa dívida, mesmo assim esse credor quer pedir a falência seu João. Vamos ver se isso é possível ou não? Vamos ao quadro então, começar aqui estudar o que seria falência, né? A falência ela tem por finalidade a liquidação do passivo, compreendido pelas dívidas da empresa por meio da realização da venda do patrimônio dessa empresa, ou seja, do ativo dela, né? No processo falimentar, no processo falimentar estão reunidos todos os credores, né? Que devem ali ser pagos por meio de uma ordem pré-ordenada, né? Pré-determinada, que está previsto dentro da lei de falências, né? Utilizando-se então para tal categoria os créditos aí que pertencem a cada credor, né? A lei 11.101 de 2005 regula a falência, tem clara influência do princípio da preservação da empresa, bem como da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, né? Por que ela tem essas questões? Porque ela busca, né, em uma determinada medida, possibilitar que a passagem, né, dessa empresa por um determinado momento de crise econômico, a fim de superar tal obstáculo, né, e conseguir, ao final, né, preservar os empregos que aquela empresa gera para aquela determinada comunidade local. Então, a falência, a empresa vai ser extinta, mas às vezes você ocorre a venda desse estabelecimento empresarial e uma outra empresa, apesar de instituir uma nova pessoa jurídica naquele local, preserva os empregos daquelas pessoas que trabalham com aquele maquinário, que produz aquele tipo de produto no intuito de vendê-lo, tá? Muito bem, voltando no quadro, nós temos ali, né, que é um instituto típico do regime jurídico empresarial, né? Agora é importante se saberem que é aplicável tão e somente a devedores empresários, tá? Ou seja, não se aplica ao devedor civil, tá? Ao devedor civil, nós teríamos ali um arcabouço processual ali que está previsto dentro do Código de Processo Civil, que seria ali o concurso, né, de credores, aonde o devedor civil irá reunir ali todos os credores que ele tem e fazer um processo só no intuito de saudá-los, tá? Saldar a dívida que existe com ele. Mas você jamais vai aplicar um instituto, tá, do direito
empresarial, que é a falência, que é voltado só para pessoas jurídicas empresárias, a uma pessoa física, a um devedor civil. Claro isso? Muito bem. Continuando então no quadro, nós temos ali a questão quais seriam a partir de agora, né, as hipóteses que podem gerar a falência. Quais são as hipóteses, quais são as situações que possibilitam que o credor peça a falência do devedor, tá? Primeira coisa, tá? A simples insolvência do devedor não caracteriza por si só a instauração da falência, tá? Ele deve estar insolvente e deve também, não é, estar associada a alguns fatores. Quais são esses fatores? É o que nós vamos ver agora, tá? O primeiro dele deve estar insolvente, né? E sem relevante razão não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos, ou seja, pode ser um título, pode ser um conjunto de títulos protestados, cuja soma ultrapasse, cuidado aqui, tá? Porque, se eu não me engano, tá? Eu acho que o nosso livro, ele fala valor menor do que 40 salários mínimos, né? Então, na realidade, ele tem que ter uma dívida com valor que ultrapasse 40 salários mínimos na data do pedido de falência, tá? Então, é o que nós chamamos de impontualidade injustificada, né? Então, a dívida deve ser maior do que 40 salários mínimos. Isso visa o quê? Isso visa desestimular a utilização da ação de falência como um instrumento de coação do devedor, aonde a pessoa iria entrar com uma ação de falência por uma dívida irrisória, forçando que a pessoa jurídica o pague, aquela dívida menor de 40 salários mínimos, sob pena da sua falência ser decretada. Então, para você impedir esse tipo de artimanha jurídica, né, o legislador colocou esse limite. Veja que pode ser um título executivo acima de 40 salários mínimos, ou eu posso ser um credor que eu tenho vários títulos e que a soma ultrapasse 40 salários mínimos na data do pedido, ou seja, na data em que eu ajuizo o pedido de falência daquele meu devedor, correto? Muito bem. Continuando no quadro, nós temos o último apontamento, né, que seria ali a reunião de credores. O que seria a reunião de credores, né? Algumas vezes, né, eu tenho um devedor e eu não possuo ali 40 salários mínimos. Só que eu sei outras pessoas que também são credores daquele mesmo devedor, que quando eu reunir, que a soma do meu crédito dos outros credores ultrapassam 40 salários mínimos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reunir esses credores, né? Eu posso me unir a esses credores e nós vamos entrar com uma ação só, que aí a soma dos nossos créditos irá passar 40 salários mínimos, pedindo a falência daquele devedor em comum. Eu tenho aqui a obrigatoriedade do protesto do título, ou seja, é obrigatório que eu leve a protesto aquele título que embasa a minha dívida, aquele título executivo, né? Devendo os protestos ali acompanharem, né, a petição que eu for apresentar para o juiz, tá? Dessa forma, então, a impontualidade injustificada, ela somente é comprovada através do protesto do título, tá? Agora, se aquele título não puder, né, o cartório não realizar aquele tipo de protesto em relação àquele título específico, aí você vai pedir o que nós chamamos de protesto específico para fins de falência, tá? E aí aquele título será protestado no intuito de você apresentar esse título, né, em juízo com a finalidade de pedir a falência daquela pessoa jurídica. Claro até aqui? Muito bem. Continuando então no quadro, aí temos a nossa segunda hipótese, tá? Que é quando, né, o executado, por qualquer quantia, então aqui não está limitado a 40 salários, não paga, não deposita, não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo
legal, né? É o que nós chamamos de execução frustrada, né? E ela caracteriza-se ali pela tríplice omissão. Então, vejam, senhores, eu entrei com a execução contra um devedor por uma dívida de 10 salários mínimos, tá? Esse devedor, ele fica omisso. Qual que seria essa tríplice omissão? Ele não paga esse valor, esse montante que eu estou executando, ele não deposita bens no intuito de garantir a dívida e ele também não nomeia a penhora, né? Não nomeia nenhum bem à penhora, né? E aí, obviamente, depois que ele for citado desse processo de execução, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a certidão do juízo da execução, do qual irá constar essa conduta do devedor, né? Essa conduta omissiva dele, né? E aí eu irei entrar com uma ação autônoma, ou seja, eu não vou realizar o pedido de falência dentro da execução, eu vou entrar com uma ação de falência autônoma, distinta daquela minha execução. E vejam que não se exige o valor mínimo, tá? Eu posso fazer com valor, com uma dívida de 10 salários mínimos, de 15 salários mínimos, para caracterizar quando eu estiver tratando do inciso segundo aqui, tá? Agora, se o devedor nomeia bens insuficientes, né, também caracteriza a execução frustrada? Também caracteriza, tá? Também caracteriza, porque ele não saldou, ele não garantiu toda a dívida. Agora, e se ele passou o prazo dele garantir, apresentar bens para garantir a dívida, aquela execução, não é? E ele apresenta posteriormente, de uma forma intempestiva. Eu, como credor, eu posso pegar a certidão e entrar com a ação de falência? Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça entende que não, ok? Muito bem. Continuando no quadro, nós temos ali o inciso terceiro. Pratica qualquer dos atos seguintes, né, exceto se fizer parte do plano de recuperação. Então, primeiro, né, se o devedor que está se desfazendo de seu patrimônio de forma precipitada, né, ele está vendendo de forma rápida tudo o que ele tem, porque ele sabe que as ações irão ser ajuizadas, né? O devedor que está tentando livrar-se de bens que futuramente poderiam ser arrecadados, né? Então, ele já entraram com uma ação, ele sabe que aquele bem será leiloado, e aí ele começa a vender, ele realiza ali, na realidade, um negócio simulado, né? Para evitar ali a entrada de dinheiros, né, na empresa dele, por exemplo. 3. Transfere estabelecimento a terceiros, credor ou não, né, sem o consentimento de todos os credores, sem ficar com bens suficientes para solver o seu passivo. É o que nós chamamos, né, do trespasse, né, irregular, né, que seria, o que seria o contrato de trespasse, né? Nada mais é que a venda do estabelecimento comercial dessa pessoa, né? Então, para ele vender o estabelecimento comercial dele, se ele tem alguma dívida com algum credor, esse credor deve anuir, tá? Isso aí é uma questão básica aí de direito empresarial, que eu acho que vocês já até, não sei se vocês estudaram ou não, mas a partir de agora fica do conhecimento dos senhores. Então, para ele vender o estabelecimento empresarial, se ele tiver alguma dívida com algum credor, ele tem que pedir a sua anuência, a sua autorização. Caso ele assim não faça, pode ser aplicado esse dispositivo que nós estamos estudando neste momento. Voltando para o quadro, nós temos ali a quarta observação. O que seria essa quarta, né? A empresa que transfere o seu estabelecimento para uma outra, né, localidade, com a intenção de fugir dos credores, né? A empresa muda de local, muda de cidade sem avisar ninguém. 5. Credor que dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar aí o seu passivo, né? Neste caso aí, presume-se, né, que o credor está agindo de forma temerária, né? 6.
o abandono de estabelecimento. Simplesmente o credor foge sem deixar um procurador ocultando isso aí, deixando clara a sua situação de insolvência. E 7, deixar de cumprir no prazo estabelecido a obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Professor, quais seriam os pressupostos do processo de falência, né? São 3 pressupostos aqui da falência. O primeiro dele, denominado pressuposto material subjetivo, consiste na qualidade do empresário devedor. Como eu disse para vocês, o devedor civil não pode pedir falência, a falência só se aplica aos empresários, né? Pressuposto material objetivo, né? É consubstanciado na insolvência do devedor. Então, ele deve ser empresário e deve estar em estado de insolvência. E o terceiro e último, né, é o pressuposto formal, que é o quê? A sentença, né? A sentença que decreta a falência da empresa, né? E quem que pode, professor, pedir, né, a falência? Pode o próprio devedor, pode pedir, né? O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro, né, do devedor, ou mesmo o inventariante. O cotista, o acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade, ou qualquer credor, né? É o que normalmente ocorre. Qualquer credor pode pedir a falência da pessoa jurídica. E vamos lá, então, analisar a situação problema, né? Resolver a nossa situação problema. Como nós analisamos, a falência ela somente será decretada, né, se essa pessoa for executada por qualquer quantia líquida, não paga, ou não depositada, ou não nomeia bens à penhora, pratica qualquer atos, aqueles que nós lemos, aqueles diversos atos ali que não fizer parte da recuperação judicial. E por fim, né, por dívida não paga no vencimento de obrigação líquida e materializado em título executivo judicial, cujo ultrapassados, né, equivale aí a um valor superior a 40 salários mínimos. Agora vejam, naquele caso nosso, nós temos uma situação ímpar. Qual que seria essa situação? Seria que, apesar de existir a dívida, o seu João foi lá e realizou um acordo, inclusive quitou a primeira parcela, então ele não está em situação de inadimplência. Não estando em situação de inadimplência, mesmo havendo uma dívida, né, ele não pode ser considerado insolvente. Não podendo ser considerado insolvente, pois ele tem uma dívida, mas ele está cumprindo com a sua obrigação, jamais poderá ser decretada a falência dessa empresa em questão. Tranquilo, gente? Muito bem. Vamos então para o nosso próximo vídeo. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, então, retomando aqui a nossa aula, né? Vamos ao quadro analisar a situação problema de número 2. Depois de 15 anos de atividade, né, está passando ali por uma situação apertada financeiramente, negociando com os fornecedores e, nesse momento, dispensando alguns funcionários. Somado a isso, né, o oficial de justiça está à sua porta com um processo de falência solicitado por um dos seus maiores fornecedores, né, que tem a ciência que realmente há a insolvência por parte aí da empresa do seu João, né? O que fazer e quais as consequências são as perguntas-chave que seu João deve responder neste caso. Então, vocês aí, como que tem o seu João como
um cliente, como vocês irão orientar seu João para que não haja nenhuma chance da empresa dele ser condenada, não é? Vamos analisar a partir de agora, então. Bom, nós temos aqui alguns princípios da falência. O artigo 75 diz que a falência, ao promover o afastamento, então, do devedor, então o sócio, o administrador, será afastado, tá, gente? Ele não continua. A partir do momento que houve a sentença que decreta a falência, é afastado o sócio administrador, né? Ou seja, o devedor ali de suas atividades, e é nomeado um administrador judicial. Quando realiza isso, o que a lei fala? Isso é uma atitude que visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos, recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa, não é? Obviamente, né, gente, se eu tenho um administrador, esse administrador, né, não conseguiu colocar a empresa de uma forma competitiva no mercado, essa empresa entrou em estado de insolvência, foi decretada a empresa, a falência dessa pessoa jurídica. Isso mais do que demonstra que esse administrador ele é um incompetente, ele não tem capacidade, não teve capacidade de gestão para tirar a empresa daquela situação. Dessa forma, então, você irá nomear uma outra pessoa para ser o administrador dessa empresa no intuito de salvar o que ainda resta, ou seja, preservar um pouco o valor de mercado dessa empresa, no intuito de buscar alcançar alguns princípios. Vamos ao quadro ver quais seriam esses princípios. O primeiro deles seria o princípio da preservação da empresa, né? Então, quando você realiza esse tipo de conduta, você está buscando preservar a empresa para que você encontre um comprador para o estabelecimento empresarial, tentando maximizar aí o valor, né? Por isso que nós temos o princípio aqui da maximização dos ativos, né? O dinheiro arrecadado será utilizado para pagamento dos créditos. E o processo de empresa visa tentar preservar ao máximo o valor daquela pessoa jurídica. Ao mesmo tempo, tem que ser observado o princípio da celeridade e da economia processual. O que significa isso? É que as normas processuais, eles devem ser interpretadas aqui de modo a garantir uma condução ágil, adequada, né? Uma forma econômica do processo falimentar. E um exemplo disso seria ali a transformação, né, do processo de recuperação empresarial em um processo de falência. Então, quando você faz um pedido de recuperação judicial, que não é distinto do processo de falência, nós já vamos estudar isso também, quando você faz esse pedido e você tem que apresentar um plano, você fala, excelência, esse aqui está o meu plano, que se eu seguir isso, eu vou conseguir recuperar essa empresa e preservar o emprego das pessoas, preservar o aspecto social dessa empresa. O juiz fala, ok, você começa a seguir esse plano. De repente, esse plano se torna inviável por algum motivo. E aí, ao invés do juiz ter que encerrar aquele processo de recuperação judicial para dar abertura a um novo processo de falência, em razão do princípio da celeridade, ele simplesmente converte aquele processo que é de recuperação judicial para um processo de falência, correto? Muito bem. Voltando no quadro, nós temos ali o que nós chamamos de depósito elisivo da falência. O que seria esse nome aqui feio, esse nome grotesco aqui? Né? É que o seguinte, né? Quando o devedor ele pode elidir a falência, o que seria isso? Ele assegura-se, quando ele faz isso, esse depósito, né, que o juiz jamais decretará a procedência do pedido da falência. A elisão, na realidade, ela nada mais é que um depósito realizado em juízo do valor da dívida reclamada. Obviamente que esse valor não é só da dívida, esse valor deve ser corrigido monetariamente, acrescidos de juros, né, moratórios, somado com honorários advocatícios, né, bem como as devidas pagamento, né, das custas e despesas processuais. Contudo, uma vez realizado esse depósito, você tem a certeza
que a falência não será decretada, ok? Muito bem, continuando então, nós vamos para o nosso próximo slide, que seriam os efeitos da falência em relação à pessoa do devedor. Quais são os efeitos? Bom, o primeiro efeito, né, podemos dizer aqui que é a falência dos sócios de responsabilidade ilimitada. Segundo, a apuração de eventual responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada. A inabilitação empresarial. Essa pessoa, então, ela tem que obedecer um determinado período em que ela não poderá mais realizar a função de empresário, né? Perda do direito de administração dos bens e da disponibilidade sobre eles. Continua ainda. 5. Não pode ausentar-se do lugar da falência sem uma autorização do juiz, ou seja, ele não poderá aqui sair, né, da comarca onde ele reside, né? Ele também deverá comparecer a todos os atos da falência, tá? O que significa isso? Se houver uma audiência, ele é obrigado a ter que ir nessa audiência, tá? Se tiver uma determinada diligência, que é determinada pelo juiz, e o juiz entender necessário o acompanhamento, ele também é obrigado a acompanhar, tá? Não é uma faculdade dele, passa a ser um dever, tá? Dever é uma obrigação do qual a parte não pode se eximir, tá? Não é uma faculdade, é um dever. Voltando no quadro, nós temos o item 7, suspensão do direito de sigilo à correspondência e ao livre exercício da profissão. Obviamente, né, ele não poderá mais exercer a função de empresário, o que infringe aí a questão do livre exercício da profissão, e o sigilo de correspondência. Obviamente, quando nós temos ali um novo administrador, esse novo administrador deverá ter acesso máximo a todas as informações relacionadas à empresa, então não poderá haver essa omissão. Então, automaticamente, ocorre ali uma violação a um direito fundamental, né, que é o sigilo de correspondência, só que, como eu já disse para vocês, não há no direito princípio, né, direito fundamental absoluto, salvo, né, a questão de não ser escravizado, né, que seria um dos direitos aí que é tido como direito imutável, né, que não caracteriza e que não pode ser quebrado, né? Voltando no quadro, nós temos também a questão do dever de colaborar com a administração da falência em todos os seus atos, né? Então, obviamente que você vai ter o administrador judicial. O administrador judicial, em determinadas circunstâncias, ele irá necessitar aí do conhecimento do administrador antigo. E esse administrador antigo não poderá se negar em contribuir, em ajudar com esse administrador judicial. Caso ele assim o faça, o administrador judicial irá notificar, irá informar isso para o juiz da falência e caberá, então, aplicar a esse antigo administrador as sanções cabíveis que estão previstas na Lei de Propriedade Industrial. Continuando, então, nós vamos ali para o nosso próximo slide, que são os efeitos da falência em relação às obrigações do devedor. Então, quais seriam esses efeitos, né? Primeiro, a suspensão do exercício do direito de retenção. O que seria isso? De retirada, né, do recebimento do valor de cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade falida. Óbvio, né, porque a prioridade passa a ser o pagamento dos créditos, né, que os credores têm. Ou seja, pagamento das dívidas, desculpe, né, tecnicamente estava errado. Passa a ser prioridade o pagamento das dívidas, né, dos credores, que os credores têm ali. Vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios de responsabilidade limitada e solidariamente responsáveis. Limitação à compensação de dívidas do devedor até o dia da decretação da falência. Inexigibilidade de juros vencidos, previsto em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. E 5, continuidade dos contratos que puderem ser cumpridos
e que possam aí reduzir ou evitar o aumento do passivo, né? O que é isso, continuidade dos contratos que puderem ser cumpridos? É que muitas vezes eu tenho ali um contrato com uma empresa que ele fornece a matéria-prima que a minha empresa utiliza. Obviamente, se eu romper esse contrato, a minha empresa não poderá continuar exercendo uma atividade. Se ela já está em uma situação de insolvência, eu não tendo matéria-prima para vender mais produtos, eu vou ainda afundá-la ainda mais, vou aumentar essa crise financeira que essa minha empresa tem. Concordam comigo? Então, o que eu faço? Eu realizo a manutenção desse contrato, porque é um contrato essencial para manter a minha empresa em giro e conseguir ainda manter a entrada de capitais dentro dessa pessoa jurídica, no intuito de preservar o quanto mais eu conseguir essa pessoa jurídica e aumentar ou mesmo preservar o valor desse estabelecimento empresarial. Claro, né? Vamos resolver a situação, então? Vamos ali ao quadro. Bom, eu tenho aqui, né? Quais seriam a questão? Bom, não tem o slide? Vem para mim, então. A questão, o problema será resolvido em que sentido? Eu vou instruir a seu João realizar o depósito desse valor. Por quê? Porque eu realizando o depósito desse valor, eu tenho a certeza que não poderá ser decretada a falência dessa pessoa jurídica, uma vez que ele depositou e pagou o montante dessa dívida. Claro, tranquilo. Vamos falar a nossa próxima situação, problema, então. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, retomando então a nossa aula, né? Vamos ao quadro e analisar a situação, problema de número 3, para analisar a situação que está sendo passada para nós. O processo de falência foi encerrado e os credores devidamente pagos. Assim, seu João passa às novas empreitadas. Entre elas, aí, ele adquiriu coleiras com identificação digital associadas a aplicativo de celulares. Negócio fechado em dólar. A instabilidade no mercado internacional e a alta do dólar coloca o pet shop em situação complicada. Visando não enfrentar um novo processo de falência, seu João busca apoio no advogado da Associação Comercial Local e quer saber aí se terá outra saída senão uma nova falência. Seu João aí só faz negócios equivocados, não é? Então, vamos ver como que ele vai se sair dessa situação. Será que é necessário você sempre pedir a falência de uma pessoa que está passando por uma crise financeira? Ou nós temos um outro meio, né, que pode ser utilizado nesse mesmo sentido, no sentido de recuperar a empresa e manter, obviamente, o seu João na direção dela? Vamos ao quadro ver, então, como é que nós podemos fazer nessa questão. Bom, gente... a lei aí 11.101 de 2005, a lei de falência, né? Ela é aplicada aí a todas as recuperações que são requeridas após a sua vigência, ou seja, no ano de 2005, tá? Agora, quando o período é anterior a 2005, nós aplicamos o que nós chamamos de concordata, tá? Que encontra seu fundamento legal no Decreto-Lei 7.671 de 1945. Mas o que seria a concordata? Concordata é o ato processual pelo qual o devedor comerciante propõe aí em juízo, né, uma melhor forma de pagamento a seus credores para evitar ou suspender a falência, o processo de falência, né? A concordata ela já foi extinta, tá? E quando foi promulgada a lei de falência em 2005, e foi substituída pelo que nós chamamos de
recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Né? Contudo, como já dito, ela só tem vigência, a recuperação judicial e extrajudicial, para dívidas, né, após o ano de 2005. Então, antes disso, não se aplica a concordata. Por isso que é interessante você em saber do que se trata, porque pode ser que você venha a ouvir essa expressão. Né? O artigo 47 diz: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação, né, da situação de crise econômico-financeira do devedor, né, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Obviamente, nenhum credor quer que aquele devedor venha a falir, né? Por quê? Porque se aquela pessoa vier a falir, a perspectiva dele vir a receber o crédito que ele tem com aquele devedor diminui muito. Então, ele quer que o seu devedor prospere para que ele receba, não é? Promovendo, assim, a preservação. Olha o princípio de novo aí, a preservação da empresa e sua função social e o estímulo à atividade econômica. Não é? Então, nós temos aqui quais seriam os requisitos da recuperação judicial. Né? Bom, atingido aí, né? O atingido deve manter regularmente as suas atividades há mais de 2 anos, além de atender os seguintes requisitos cumulativamente. Quando eu falo cumulativamente, então a primeira coisa que você tem que ver, ele exerce essas atividades há mais de 2 anos? Exerce. Então tá bom. Mas, além de exercer 2 anos, ele tem que ter todos esses requisitos de forma cumulativa. Né? Então vamos ver o que seria isso. Primeiro, não ter falido. No caso de falência, desde que seja declarada extinta por sentença transitada em julgado, né, as responsabilidades decorrentes. Não ter obtido concessão da recuperação judicial há menos de 5 anos. Não ter aí obtido a concessão de recuperação judicial com base no plano especial há mais de 8 anos e não ter aí sido condenado ou não ter aí como administrador ou sócio, controlador de pessoa condenada pelo crime previsto na lei de falência. Agora, é importante vocês também, né, terem o domínio, tá? Que se a situação de insolvência daquele devedor se mostrar insuportável, de maneira em que ele não consiga se comprometer a pagar aquelas dívidas, obviamente que o pedido de recuperação ele será improcedente, que é o pedido de recuperação judicial, ele visa saldar, né? Você faz um plano que você demonstra para o juiz a possibilidade de, uma vez que seja seguido aquele plano, aquele devedor ele venha a sair dessa crise financeira, quitando, obviamente, todas as suas dívidas, né? E restabelecendo a situação econômica daquela empresa, aquela situação saudável, econômica saudável da pessoa jurídica. E aí, obviamente, a sociedade onde aquela empresa está instalada iria se beneficiar, bem como os trabalhadores e a própria empresa em si. Né? Agora, se isso não for possível, obviamente que é impossível você pedir realizar o pleito judicial de um pedido de recuperação. Você vai ter que pedir diretamente a falência da pessoa jurídica, tá bom? Continuando no quadro, então, aí nós entramos também na questão da recuperação extrajudicial. Né? A recuperação extrajudicial ocorre, obviamente, fora, né, do Poder Judiciário. Com ela, o empresário pode negociar diretamente com os seus credores, né, e elaborar um acordo que poderá ou não ser homologado pelo juiz. Por que eu falo que poderá ser homologado ou não pelo juiz? Porque o juiz ele irá avaliar se esse pedido de recuperação extrajudicial preenche ali os requisitos exigidos pela lei. Né? E quais seriam os requisitos? Os requisitos gerais exigíveis para a concessão da recuperação extrajudicial
são os mesmos, tá? Da recuperação judicial. Então, eu tenho que preencher todos os requisitos da recuperação judicial. Além disso, né, eu vou ter que demonstrar o que está aqui no artigo 163, parágrafo 3º. O devedor não poderá requerer a homologação do plano extrajudicial se estiver pendente pedido de recuperação judicial, obviamente, né, ou se houver obtido a recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 anos. Então, vamos imaginar que a nossa pessoa jurídica, o nosso cliente, há menos de 2 anos já realizou um novo pedido, né? Neste caso, né, ele não poderá, em menos de 2 anos, pedir novamente ou fazer novamente um acordo com os seus credores. Isso não será possível, tem que obedecer esse plano. E por quê? Porque o pedido de recuperação extrajudicial, né, ou mesmo judicial, ele pode suspender ali alguns juros, correção monetária, você pode travar a dívida que iria aumentar em uma situação normal, né? Obviamente, vocês sabem, dependendo dos juros de mora e correção monetária que se aplica em um determinado caso, a dívida ela dá um salto no valor, né? Então, para evitar que esse instrumento seja utilizado por devedores aí de má fé como uma forma de oferir vantagens ilícitas, né, é que você coloca essa limitação que está prevista na lei. Bom, vamos no quadro, então, resolver a nossa situação, né? Bom, você vai ter que oferecer para o seu cliente, né, pedir para que ele avalie, no caso, se ele pode ali utilizar o Instituto da Recuperação Judicial ou da Recuperação Extrajudicial, né? Então, você terá que fazer uma análise acerca dessa questão e verificar se será possível ou não você aplicar esses institutos. Esses institutos, então, ele visa, né, ele é uma alternativa para você não realizar o pedido da falência daquela pessoa jurídica e no intuito, né, de recuperar a situação financeira que a empresa e aquela crise de situação financeira que a empresa está passando, desse jeito, então, evitando sua falência. Tá bom, gente? Outra questão, um recadinho aqui, tá? Muitos alunos estão perguntando se eu vou disponibilizar um resumo. Isso eu não vou fazer, tá bom? Eu acho que os próprios slides da nossa aula já é um resumo de todo o material. Então, eu peço para vocês lerem um livro didático nosso que é fornecido, mais os slides, os demais materiais que já são de domínio de vocês. O que eu vou fazer depois, de uma maneira que é desvinculada da instituição, tá? Eu estou fazendo que eu vou entrar sábado às 5 horas da tarde na minha página do Facebook e vou conversar com vocês, ter um bate-papo com vocês ali e também fazer uma pequena revisão acerca da matéria. Professor, é obrigado a assistir? Não, obviamente que não é obrigado. Como eu disse, é uma atividade que eu estou fazendo desvinculada da instituição. Então, quem quiser acompanhar, vai lá, entre na minha página, que é professor João Henrique Scaff, e assista. Quem não te achar que não tem a necessidade, não assista. Por quê? Porque o conteúdo que será exigido na prova é o conteúdo que vocês estão aqui estudando, é o conteúdo que está dentro do livro didático, ok? Muito bem, então, vamos então chamar o nosso próximo vídeo da noite. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bom, a partir de agora nós vamos estudar aí a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Isso aqui é muito importante, tá? Com essa teoria você consegue desconstituir a proteção patrimonial que a pessoa jurídica oferece ao sócio e você inclui no processo a pessoa do sócio, onde ele se torna
réu, ou seja, ele se torna executado, e aí você consegue atingir os bens que estão em nome do sócio e não da pessoa jurídica. Vocês entenderam como isso é grave, isso exige uma complexidade alta, como isso envolve, né, e atinge, né, um determinado patrimônio, né, patrimônio do sócio em especial. Então vamos no quadro analisar essa teoria de uma forma minuciosa, né? Inicialmente a situação problema, né? Qual que seria a situação problema? Caio, oficial de justiça e cliente, né, traz aí ao seu João a notícia de que um dos seus credores da empresa peticionou à justiça realizando um pedido de desconsideração da pessoa jurídica, seu João, visto que após um momento de dificuldade financeira e quase falência, repassou os bens da empresa à pessoa física. Então, o que o seu João fez? Ele pegou os bens, né, que eram da pessoa jurídica e transferiu na pessoa física, o malandrão aqui, né? O que poderia ser considerado fraude e utilização da pessoa jurídica de forma irregular. O pedido é procedente? Gente, isso aqui é mais comum do que vocês pensam, tá? O que a pessoa faz? Ela pega os bens da empresa e transfere para o nome dela. Para quê? Para que quando aquela pessoa que está executando a pessoa jurídica não encontre bens nenhum em nome da pessoa jurídica e automaticamente os bens não sejam penhorados, não é verdade? Então vamos ver como isso funciona na prática, como que você vai pedir a desconsideração. Bom, nós temos ali a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, né? A teoria da autonomia, inicialmente, quando nós vamos estudar a desconsideração, nós temos que ter em mente a teoria da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Estão ali no artigo 1200 e, se eu não me engano, 40, tá? Faltou um número ali. Constituído como um importante instrumento ao empreendedorismo, né? Atuando ali como um redutor do risco empresarial. Por que eu digo isso, né? Eu digo isso porque a pessoa, ela não pode ter ali a insegurança que ela irá abrir uma empresa e que os bens dela, caso a empresa não dê certo, irão responder pelas dívidas daquela pessoa jurídica. Então, isso iria ser ali um desestímulo para o exercício do empreendedorismo em nossa nação, né? Então, desse modo aí, a personalidade jurídica, ela corresponde ali a uma sanção positiva ou premial, incentivando os empreendedores, né, ao exercício da atividade econômica dentro, óbvio, do regime capitalista que foi adotado pela Constituição. Todavia, né, esse princípio da autonomia patrimonial, ele pode ser utilizado de má fé por determinadas pessoas que contraem dívida com uma pessoa jurídica, com o intuito de enriquecer licitamente e para utilizar o princípio da autonomia para não ter seus bens pessoais atacados. Então, a teoria da desconsideração, ela vem, na realidade, preservar esse princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, no intuito em que ela vem a ser uma sanção, ela vem a coibir a utilização desse princípio por pessoas que têm má fé, que não têm boa intenção, e preservando esse princípio para aquelas pessoas que atuam de maneira honesta, com boa fé, com eticidade, ok? Continuando no quadro, então, vamos ver como que se deu aí esse desenvolvimento dessa teoria. Na realidade, é errado nós utilizarmos o termo teoria. Por quê? Porque a teoria é tudo aquilo que está no plano doutrinário e que não está tipificado. A desconsideração da personalidade jurídica, ela surge na doutrina 1960, dentre outros doutrinadores, o professor Rubens Requião. Ela passa a ser adotada através de um entendimento jurisprudencial e, posteriormente, nos anos 90, ela passa aqui a ser tipificada. Inicialmente, ela é tipificada pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 28. Posteriormente, nós temos ali, né, a lei, né, que reprime as infrações de ordem econômica, e nós temos também aqui, em 98, né, a lei dos crimes ambientais, que assim também prevê. Tá? E, por fim, com a reforma do Código Civil, ela veio a ser também tipificada no artigo 50 do Código Civil, que adotou as ideias ali da desconsideração, da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, né?
Essas leis, tá, elas têm aplicações restritas àquela matéria que ela regula. Ou seja, eu não posso aplicar a lei, ao Código de Defesa do Consumidor a uma relação civil. Eu só posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor a uma relação consumerista, tá? Então, ela não é uma regra geral, tá? E ela também, essas leis também sofrem a lei que eu digo, o Código de Defesa do Consumidor, ambiental, a lei de ordem econômica, ela sofre algumas críticas, pois essas leis, elas dispõem que basta a mera demonstração do prejuízo ao credor para você quebrar aí a personalidade, o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, né? O que queria aí desvirtuar um pouquinho e iria trazer insegurança para os empreendedores. Né? O que fala aqui o artigo 28, né? A teoria da desconsideração, ela traz uma imputação direta de responsabilidade, está no artigo 28. Diz que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver aqui um abuso de direito, constituído através de excesso de poder, infração da lei, de um fato ou ato ilícito, violação dos estatutos e contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver a falência, estado de insolvência, encerrando ou a inatividade da pessoa jurídica provocada por uma administração. E olha o que diz aqui artigo 5º, né? Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, né? A crítica que se faz aqui é que o artigo, na realidade, não faz distinção entre as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica e as hipóteses de imputação direta de responsabilidade decorrente de prática de ato ilícito, né? Em casos de atos ilícitos, né, com infração dos estatutos ou mesmo do contrato social, é desnecessária, tá, gente, essa desconsideração, pois o entendimento ele já prevê, o entendimento aqui que eu falo, o ordenamento, é o Código Civil, ele já prevê a hipótese de imputação direta à responsabilidade dos sócios. Tá? Então, esse é o ponderamento, essa é a crítica que existe acerca desse artigo 28. Além do mais, né, sempre então quando eu for executar a pessoa jurídica, não encontrei bens dela, partindo do pressuposto que há uma relação de consumo, então aplicando o artigo 28, parágrafo 5º, eu poderei requerer para o juiz a desconsideração da personalidade jurídica e eu vou penhorar os bens que estejam em nome do sócio. Então, eu vou atrás do contrato social ou do estatuto, junto esse documento no processo, falo para o juiz, tentei penhorar os valores da conta bancária, não achei nada, tentei penhorar carros, essa empresa não tem carros no nome dela, tentei buscar os imóveis que essa empresa tem, também não achei nada, tentei buscar os barcos que essa empresa tem, também não tem barco algum, né? Essa empresa ela está fechada, não está em atividade, não consigo nem penhorar ali as contas, né, que são os ativos dela. Então, o que eu faço? Demonstrando isso, peço a desconsideração, o juiz irá certamente ofertar, irá conceder. Ok? Continuando no quadro, aí nós temos ali como que se dá a desconsideração no Código Civil. O Código Civil diz que em casos de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, obviamente, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios dessa pessoa jurídica. Então, vejam, ao contrário do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria menor, o Código Civil adotou a teoria maior. Ou seja, não basta o prejuízo para o credor. Exige-se ali, na relação civilista, a prova do abuso de personalidade. Esse abuso de personalidade, ele é aí caracterizado através do desvio de finalidade ou mesmo através da confusão patrimonial, né? A confusão patrimonial aqui, ela consiste, né, nos bens pessoais do sócio ou da pessoa jurídica que embaralham-se ali, servindo os administradores
ou a pessoa jurídica indistintamente, né, de um com o outro para realizar pagamento de dívidas particulares do sócio, nesse caso. Neste caso, então, ocorre o quê? A violação do princípio da autonomia patrimonial, uma vez que os bens da pessoa jurídica são transferidos para a propriedade do sócio, ou mesmo quando ocorre o contrário, tá? E aí você poderia pedir também a desconsideração. Vamos dar um exemplo, do exemplo do seu João aqui. Ele, para evitar que os bens da pessoa jurídica sejam penhorados, ele pega os bens da pessoa jurídica e transfere para o seu nome pessoal. Quando os credores forem buscar os bens da pessoa jurídica, não vão encontrar nada, né? Obviamente que o credor irá desconfiar disso e irá pesquisar os bens que a pessoa do sócio tem. E aí, verificando a data de transferência desses imóveis ou desses veículos ou desses bens em geral, você irá verificar que isso ocorreu de forma muito aproximada, ou mesmo depois que ele contraiu a dívida, né? Então, você demonstra para o juiz, excelência, ele está transferindo no intuito de não pagar, porque antes dele contrair a dívida, esses bens estavam no nome da pessoa jurídica. Quando ele foi entrando no estado de insolvência, ele realizou essa transferência para que, de uma forma de má-fé, não cumprir com a sua obrigação e não deixar bens para serem penhorados, prejudicando assim o credor, né? E dessa forma também violando aí o princípio da autonomia patrimonial, uma vez que a divisão dos bens entre a pessoa do sócio e a pessoa jurídica não existe, né? Neste caso, houve uma violação. Então, com base no artigo 50 do Código Civil, é plenamente possível você pedir a desconsideração dessa personalidade jurídica no intuito de, a partir daí, penhorar esses bens que estão em nome do sócio e que foram transferidos da pessoa jurídica a ele, tá? Voltando no quadro, aí nós temos a segunda hipótese, que é o desvio de finalidade. Haverá desvio de finalidade quando o objeto social é mera fachada para a exploração de uma atividade diversa. Imagine o seguinte caso: eu tenho uma sociedade cujo objeto social dela seja a comercialização de alimentos alimentícios. Todavia, o seu gestor passa a utilizar os valores do ativo dessa empresa para adquirir bens imóveis, fazendas, fazer investimentos no setor imobiliário. Obviamente que quando ele ficar com uma dívida, ele contrair uma dívida com uma loteadora, com uma construtora, essa construtora ela pode pegar o estatuto dessa pessoa jurídica que adquiriu um apartamento com ela. Ele irá verificar que o objeto social dessa pessoa jurídica não está na atuação do ramo imobiliário, mas está na atuação do ramo de produtos alimentícios. Com base nisso, resta comprovada o desvio de finalidade. E aí essa construtora poderá pedir a desconsideração da personalidade jurídica e penhorar os bens que estão em nome do sócio administrador dessa empresa, ok? Claro também, bem simples essa linha de entendimento, né? Continuando no quadro, então, vamos solucionar aqui a nossa situação, problema. Primeira coisa que vocês têm que analisar, se trata-se aqui de Código de Defesa, se trata-se ali de uma relação de consumo, né? Ou se trata ali do Código Civil. Vamos voltar lá para analisar isso, então, né? Nós temos ali um oficial de justiça e um cliente traz a nota, né? Que um dos credores da empresa peticionou um pedido de desconsideração da pessoa jurídica, visto que após um momento de dificuldade, passou por uma final. Aqui eu acho que não está falando, cara, oficial de justiça e cliente. Não, então aqui ele não fala se o credor era cliente ou não, se estava ali tratando de uma relação de consumo ou não. De qualquer forma, então, vocês vão ter que analisar isso. Se for cliente, houver uma relação de consumo, você vai aplicar o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Ali, como ele não fala, vamos presumir que não trata-se ali de uma relação de consumo, trata-se ali de uma relação do seu João com o seu fornecedor. Neste caso, então, aplica-se o Código Civil e vai estar caracterizada a confusão patrimonial. Por que confusão patrimonial? Porque seu João pegou os bens da pessoa jurídica e transferiu para o seu nome, visando que esses bens não fossem penhorados. Dessa forma, então, será aplicado aqui os efeitos da desconsideração
da personalidade jurídica. Fazendo isso, o credor irá ter êxito em penhorar esses bens que foram transferidos, que eram da pessoa jurídica, foram transferidos para o nome de seu João. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Demanda um tempo maior dentro do processo de execução? Demanda, mas é possível, é um meio jurídico que possibilita aí satisfazer o crédito que o credor tem, aquele crédito até então que não havia sido pago, tá? Muito bem, então, vamos para o nosso próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, gente, então vamos trabalhar aqui algumas questões, algumas situações que são colocadas a mais aqui pra gente. Vamos ao quadro. Bom, nós temos ali, né, que a empresa Seu João sofreu um processo trabalhista, sendo condenada a pagar aí o valor de R$8.000. E João, obviamente, não paga, né? O reclamante realiza todas as diligências visando conseguir penhorar os bens da empresa e todas as empresas restaram aí infrutíferas, né? O reclamante, então, poderá, neste caso, solicitar desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem, tá? Inicialmente, gente, tenho que dizer para vocês que houve aí a alteração, a reforma do Código da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Eu não sou aí advogado trabalhista, tá? Mas o que eu sei, né, o que deve ser dito aqui, alertado para vocês, é que vocês estudem o artigo 855-A, tá? A da CLT, que determinou em conjunto, tá, com o artigo 133 e 134 da Consolidação das Leis do Trabalho, né, que ele determinou então que fosse instaurado um incidente que suspenderá o processo, né, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é esse incidente? Esse incidente ele suspende o processo de execução, o processo principal, aonde vai ser ali aberto um processo em apartado, um processo incidente, que será notificado aquele executado para que ele apresente a sua defesa no sentido de apresentar para o juiz os seus argumentos para não ser realizada a desconsideração da personalidade jurídica. Mas voltando ao quadro, é interessante vocês verem qual que é o pensamento ali da Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho, ele adotava ali a teoria menor, né? Ou seja, não exigia aí o requisito do abuso de direito ou fraude. Mas por que ele fazia isso? Qual que era esse entendimento? É que o artigo 2º da CLT, ele considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige. Então, nós temos aqui a teoria do risco da atividade econômica, não é? Ou seja, o empregador, né, o empregado, ele nada mais faz que vender o seu trabalho em troca de um salário, né? Então, quando o empregado ele faz isso, ele nada mais faz do que renunciar o resultado do seu trabalho, ou seja, o salário é o pagamento pela sua força de trabalho do empregado, que gera aí um resultado, ou seja, um lucro. Esse lucro ele é de propriedade do empregador. Sendo o lucro, né, do empreendimento propriedade do empregador, esse assume também, por consequências, eventual prejuízo advindo daquele empreendimento. É o que nós chamamos aí do sistema capitalista de produção, não é? Ou seja, no caso de insolvência, se não houvesse, né, a desconsideração da personalidade jurídica, o empregador que teve o acréscimo patrimonial quando houve o resultado positivo daquela empresa, ele teria seu patrimônio pessoal protegido. Já o empregado que não participou do resultado positivo da empresa teria uma diminuição do seu patrimônio, né, diante do não pagamento da contraprestação, do seu salário, dos valores devidos. Portanto, o que ocorreria? Ocorreria a inversão da teoria
do risco da atividade econômica, aonde o empregado iria ficar com o risco, não, o empregador iria ficar com o lucro daquela atividade, mas não ficaria com o risco daquela atividade, né? Já o empregado, ele não teria o lucro daquela atividade, mas ele arcaria com o risco. É por isso que, para impedir esse tipo de fato, para impedir esse acontecimento, é que você tem a desconsideração da personalidade jurídica. Esse argumento é muito legal, não sei se vocês compreenderam isso, mas é um argumento muito forte, não é? Muito bem, então, vamos fazer uma pausa. Eu vou selecionar algumas perguntas ali, que dentro do tempo seja possível responder, e daqui a pouco eu retorno, ok? Bom, voltando então, primeira pergunta. Se o acordo extrajudicial não for homologado pelo juiz, ele possui o mesmo valor, ou seja, tem a mesma validade? Obviamente que não, tá? Esse acordo ele tem que ser homologado. Se ele não for homologado, ele não passa a ter uma vigência legal, ou seja, as pessoas não poderão entrar em juízo e pedir o seu devido cumprimento, tá? Professor, por favor, dar algum exemplo de desconsideração. Desconsideração A é consumidor e adquiriu um carro de B, né, de uma concessionária. Esse carro ficou um mês com A e veio então a fundir no motor. O motor acabou aí estragando, né? Então A entra com a ação pedindo ali o ressarcimento pelos seus danos, ganha a ação. Ele executa a empresa do valor que a empresa foi condenada a pagar a ele, pois a empresa não pagava, né? A empresa simplesmente não paga o consumidor tenta achar bens no nome dessa concessionária, não acha, né? Dessa forma ele pede a desconsideração e penhora os bens que estão no nome dos sócios, né? Muito bem, os alunos estão pedindo para falar um pouco o que vai cair da prova, né, gente? O que vai cair na prova é a lágrima de sangue de vocês, né? Tô brincando, gente. Vai ser bem simples, é o que nós estudamos até esse momento, tá? Não tem problema algum, vai ser algo bem tranquilo, tá bom? E, obviamente, o que está no livro é o que vai cair na prova, tá? Gente, obrigado aí, foi um prazer ser professor de vocês, tá? Fiquem com Deus, sucesso profissional para vocês, profissional para vocês, que vocês ganhem muito dinheiro. E aí até uma próxima oportunidade, até o nosso seminário, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tchau.
Olá! Agora que estamos chegando ao final da unidade 4 de Direito Empresarial, vamos relembrar alguns pontos importantes e aproveitar um novo desafio para você colocar em prática o que você aprendeu sobre a falência e a recuperação judicial da empresa. Você pode examinar aqui o direito falimentar, entender o papel do administrador judicial e a função da Assembleia de Credores. Explorou a lei de falências, compreendeu que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica possibilita a ocorrência de fraudes e que a teoria da desconsideração da pessoa jurídica coíbe as possibilidades de fraudes apoiadas nessa autonomia. Na SR, você orientou João em relação aos procedimentos para abrir um pet shop e para conhecer assuntos de interesse sobre sua empresa, como o pedido de falência e a recuperação judicial ou extrajudicial. Na SP1, você pôde ajudar João quanto ao pedido de falência impetrado por um fornecedor de rações, já que o inexperiente empresário comprou uma grande quantidade de produto e, prevendo a impossibilidade de arcar com o pagamento total, realizou uma renegociação da dívida mal sucedida. Como o pedido de falência era plausível e para evitar maiores danos, você orientou seu João na SP2 a realizar o pagamento, o depósito judicial ou a indicação de bens, visando interromper o processo de penhora. Na SP3, com o fim do processo de falência, a empresa do seu João estava estabilizada e ele investiu em um produto importado. Mas com a alta do dólar, o empresário colocou novamente seu pet shop em risco. Foi então que você pôde ajudá-lo a entender como sanar seu compromisso com a importadora. Finalmente, na SP4, um dos credores peticionou em nome de seu João a desconsideração da pessoa jurídica. Você analisou a situação do empresário que apresentou o indício de falência e fez a transferência de bens da empresa à pessoa física. Foi quando o credor propôs a desconsideração para evitar qualquer tipo de fraude. Agora que você se aprofundou no tema falência e recuperação judicial, analise este caso e pense numa possível solução. Martins é proprietário de uma loja tradicional de venda e conserto de instrumentos musicais de renome na cidade, sendo ele um modelo de empresário honesto. Devido à crise e à baixa no consumo, Martins está passando por dificuldades e uma possível solução para que possa tomar fôlego é solicitar a recuperação judicial. Como você avaliaria a situação do Martins? Martins poderá utilizar-se da recuperação judicial? E quais as exigências para tal pedido? Discuta a solução com seus colegas. É isso aí. Espero que você tenha aproveitado bastante todo o conteúdo que você estudou nessa unidade. Lembre-se de que é sempre bom consultar o livro didático, acessar o material complementar, acompanhar as webaulas e responder sempre aos questionários das pré- e pós-aulas. Tudo de bom e até mais!